Está escrito em Eclesiastes 3, versículo 1, o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meu irmão, minha irmã, você sabe como esperar o tempo de Deus? Quando falamos sobre o tempo de Deus, geralmente temos em mente o momento em que Deus age na história, seja num nível geral, seja num nível pessoal. A Bíblia nos mostra muito claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito. Ele nunca se adianta, mas nunca também se atrasa. E isso só é possível porque Ele é quem governa o tempo de acordo com a sua soberana vontade. Olha, Deus estabelece cada momento em consonância com os seus propósitos divinos. Mas, especialmente no nível pessoal, geralmente nós temos dificuldade em compreender e em esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas com aquilo que nos interessa e somos morosos com aquilo que nós não temos muito interesse. Isso é fato. No fim, sempre tentamos controlar o tempo conforme nos apraz, mas a agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos próprios caprichos. Então, cabe a cada um de nós aprender e exercitar a esperar o tempo de Deus em nossas vidas. A relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas da teologia. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo e, nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação e faz parte do reino de Deus. Já outros teólogos enxergam o tempo como um relacionamento existente em Deus antes mesmo da criação, visto que Deus é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Mas seja como for, tudo o que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo. E como disse Jó no livro que leva seu nome, capítulo 42, versículo 2, nada, absolutamente nada pode frustrá-lo. Inclusive a Bíblia diz que na eternidade, lá em Efésios 1, a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do seu povo. E em Gálatas 4, versículo 4, diz que a própria encarnação de Cristo ocorreu quando chegou a plenitude do tempo. Conforme as Escrituras nos revelam, Deus fez todos os povos de um só homem e concedeu que eles povoassem a terra, tendo determinado, como diz Atos 12, 26, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Já no que diz respeito à vida, em Salmos 31, versículo 15, a Bíblia diz que a vida de cada pessoa, o salmista escreve que os tempos dos homens estão nas mãos do Senhor. Pois muito bem, definitivamente o tempo de Deus não é o mesmo que o tempo dos homens, do que o nosso tempo. A Bíblia diz em Salmos 40, em 2 Pedro 3, versículo 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A vida de Abraão é um dos maiores exemplos sobre como o tempo de Deus muitas vezes parece não fazer qualquer sentido para nós. Ele foi chamado pelo Senhor quando já tinha 75 anos, uma idade que para qualquer um de nós parecia ser tarde demais, não é verdade? Pois bem, mas apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida, não. Depois de 11 anos de espera,
está em Gênesis 16, 11 anos depois, Sara tentou adiantar o relógio de Deus através de seus próprios métodos. Os esforços de Sara, no entanto, resultaram no nascimento de Ismael, não no nascimento de Isaque, o filho prometido. O nascimento de Isaque, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno, no tempo determinado por Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. Sim, o tempo de Deus, frequentemente, é muito diferente do nosso tempo. Certamente, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é entender essa verdade, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E com essa dificuldade nesse entendimento, fica também muito difícil saber esperar. Isso porque nós estamos sempre querendo aquilo que desejamos de forma imediata, rápida, aqui e agora. Ou melhor, para ontem. A loucura de nossa impaciência atinge o seu ápice quando nós queremos fazer com que Deus trabalhe em nosso tempo. Mas uma coisa se faz necessário falar. Nós precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Na verdade, esse é um exercício que aperfeiçoa a nossa fé. É o que Tiago diz no livro que leva seu nome, capítulo 1, versículos 3 e 4. Alguns princípios podem nos orientar sobre como esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, gostaria de destacar o seguinte: nós devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Nós temos dificuldade de esperar pelo amanhã quando estamos vivendo o hoje. Mas nós precisamos encontrar conforto em saber que todos os dias determinados para nós foram escritos no livro do Senhor antes de qualquer um deles existir. É o que o salmista diz no Salmo 139, versículo 16. Apesar de não podermos enxergar no tempo de Deus, nosso futuro não é um combinado de caos e de incertezas. Em segundo lugar, gostaria de destacar o seguinte: a ansiedade é algo que sempre tenta ocupar a nossa mente e o nosso coração quando nós estamos esperando o tempo de Deus. Mas apesar de a ansiedade ser um sentimento humano tão comum, principalmente nesses nossos dias, ela não faz qualquer sentido quando nós confiamos naquele cuja autoridade sobrepuja todas as coisas. Então, nós devemos combater a ansiedade com a confiança no Senhor. Nós devemos humildemente submeter-nos ao poder soberano do Senhor, sabendo que a seu tempo Ele agirá. Nesse processo, conforme escreve o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, cabe a nós lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, gostaria de destacar o seguinte: diretamente relacionada à confiança está a paciência. A paciência é uma virtude espiritual fundamental para que possamos esperar pelo tempo de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5:22. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo do Senhor. Por exemplo, o salmista escreve no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É simples assim. Em quarto lugar, gostaria de destacar o seguinte: esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas
também exige coragem. Sim, coragem. Muitas vezes, quando questionamos o tempo de Deus, estamos vivendo momentos de aflição e de tristeza. E em momentos assim, não raramente, nos perguntamos: onde estará o Senhor que parece não se compadecer da minha dor? Geralmente, nós levantamos esta questão. Achamos que estamos sozinhos atravessando aquela circunstância. Porém, nós devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para amadurecer a nossa fé e para moldar o nosso caráter, conforme Romanos capítulo 5. Então, no enfrentamento das dificuldades, enquanto esperamos o tempo de Deus, a coragem deve ser uma qualidade indispensável. Por isso, o conselho do salmista no Salmo 27, versículo 14 é: espere no Senhor. Seja forte e corajoso, confie no Senhor. E em quinto lugar, nós devemos esperar o tempo de Deus, tendo a certeza de que Ele nos ouve e de que Ele age no momento certo, nem antes nem depois. O agir de Deus nunca é precipitado e nunca é atrasado. Na carta aos Hebreus, nós lemos uma importante exortação de encorajamento. E o escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, ele diz que devemos chegar, pois, com confiança ao trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Pois é, nós podemos nos achegar ao trono da graça através da oração e podemos fazer isso com confiança por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao fazermos isso, receberemos misericórdia e encontramos graça para que nos ajude no momento oportuno. Note que o tempo não é cedo demais nem tarde demais, mas é o tempo oportuno. E em sexto lugar, eu gostaria de ressaltar que quando nós esperamos o tempo de Deus, nós precisamos saber que, independentemente das circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, conforme o apóstolo Paulo nos declara enfaticamente em Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas, todas, indistintamente, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Sendo assim, devemos olhar para os acontecimentos e situações e enxergar a providência divina trabalhando favoravelmente em prol da glória de Deus e da bem-aventurança dos seus filhos. A seu tempo, Deus está conduzindo a história ao seu desfecho final. Estamos caminhando para o fim. E Ele está fazendo isso de modo a trazer a maior glória possível ao seu nome, mas de forma maravilhosa, pelo beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua graça e de sua glória. Isso inclui também a redenção e a glorificação do seu povo. Então, sim, o tempo de Deus é perfeito, e saber isso deve ser o bastante para nós. Eu desejo a você e a sua família um domingo muito abençoado e feliz. Deus nos abençoe.